Boa noite, iniciando mais uma das lives do IARGS. O nosso convidado hoje será o Dr. Tiago Geller First. Eu vou colocar aqui para ele que a gente já está entrando. Vamos só avisar aqui que eu estou com o computador hoje, estou mais moderna. Hoje o Dr. Tiago vai falar para a gente sobre os direitos. Ah, já entrou. Tudo bem, Dr. Tiago? Já vou lhe convidar de pronto a entrar aqui na live conosco. Agora sim. Boa noite a todos que estão ingressando na live. Vamos olhar aqui que eu quero falar bem certinho o tema, senão depois só vou falar dos direitos. Oi, doutor Tiago, tudo bom? Agora deu certo. Boa noite. Boa noite, um prazer falar contigo. Fazia horas que não te via, mesmo que seja tudo online, né? Prazer é todo meu retornar aí às lives diárias, né? Exato. Me diz Audiência uma mais do coisa, que qualificada, né? estamos sobrevivendo ao Covid, doutor Tiago? Estamos firmes, Sobrevivendo, né? não, se escapando, sobrevivendo, mas se escapando. Quero saber, tu já pegou ou não pegou ainda Covid? Não peguei ainda, estou Eu tomando todos também os não, por cuidados, isso que né? eu pergunto. Ai, que horror. Tem que rir para não chorar, né? Temos que nos cuidar, né? Temos que nos cuidar. Bom, hoje a gente vai falar então sobre restrições de direitos fundamentais em tempos de pandemia. Um tema que é difícil, complexo, mas que tem que ser abordado e é o que a gente tem para falar mesmo. Acho que é uma das coisas que está mais em voga atualmente. Bom, eu vou fazer uma breve leitura do teu currículo, doutor Tiago. Ele que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, pós-graduado pela Escola Superior da Magistratura Júris, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. É professor de Ética, Sociopolítica e Filosofia da História na Nova Acrópole, Escola de Filosofia. Membro do Centro de Estudos em Direito Penal da UAB e associado do IARGS. Além de ser, claro, sócio da Moreira de Oliveira Advogados. Doutor Tiago, vou passar a palavra para ti. O que a gente pode falar dessas restrições? A semana passada tivemos ali no nosso grupo dos novos associados do IARGS, né, era um advogado, né, que tinha conseguido um salvo-conduto para poder... Eu entendi que era para caminhar na Praia Grande, em São Paulo, isso? Era para poder se locomover sem respeitar esses toques de recolher, né? Sim. Que estão aí pipocando pelo Brasil inteiro. E esse é um dos temas aí que nós vamos abordar, né? Porque até que ponto é possível estabelecer toques de recolher, né, no Brasil, tendo em vista o teor da nossa Constituição Federal, né? Se a resposta for positiva, né, se a gente entender que sim, que é possível, porque em nome dessa crise sanitária nós devemos lançar mão de todas as medidas possíveis, né? Sim. Esse é o principal pensamento que nós temos. Inclusive Enquanto abrir sociedade. mão de alguns direitos, né? Exatamente, isso tem acontecido muito e a questão é o seguinte: bom, é possível fazer isso? Então, através de que instrumentos nós, os gestores públicos e até o próprio Poder Judiciário poderá fazer uso dessas medidas, né? Sim. Então, essa e outras reflexões a gente pretende trazer hoje aí para essa audiência qualificadíssima aí, né, do IARG. Doutor Tiago, a Terezinha está me avisando aqui que o teu áudio está um pouquinho abafado. Eu estava achando, não sei se é o teu microfone, não sei, de repente de ajeitar ali no... Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ver se melhora, senão eu tiro o meu fone. Melhor. Eu acho que melhorou. Agora Melhorou? vamos ver se a Terezinha o que nos fala. E para mim Tá melhorou. melhor? Tá melhor. Tá mais claro. Ai, desculpa, caiu aqui a minha Então, eu vou deixar canetinha. mais próximo aqui. Isso, por favor. Ó, ela colocou ali o áudio do Dr. Tiago melhorou. Terezinha, nos avisa, por favor. Tá, Se vamos não seguir. melhorou, eu tiro o fone e vamos sem Tá, fone fazer um teste. tá bem. Então, Pode a questão, continuar. como a gente já sabe, né, falar de restrições de direitos fundamentais e dessas possibilidades, né, e esses instrumentos que têm sido utilizados pelas prefeituras, pelos estados e até através de lei federal, né, isso é um tema muito polêmico, né, e Sim, sim, tem trazido muitas discussões acaloradíssimas, né,
Inclusive com alguns efeitos aí que a gente não via desde a campanha política de É 2018, verdade, né? é verdade. Porque a gente vê assim ânimos muito exaltados e com razão, né? Porque é de Claro. fato um momento Olha, muito vou, grave. vou te interromper. A Terezinha pediu para a gente fazer um teste sem o fone. Vamos tentar, por favor. Ó, vamos ver. Agora eu não estava te ouvindo, vamos ver se agora eu escuto. Veja se está melhor aí, se Tá, melhorou. eu acho que melhorou. Fica mais Melhorou? claro. Sim, fica sem o fone que tá melhor. Maravilha. Esses fones, né, de tanto a gente usar em Eles lives, não em duram muito, atividades né? online, Não, tem que estar não dura sempre. muito. Eu vou ter que Tem que renovar. providenciar um novo aqui. Doutora Sulamita mandando a saudação aos associados doutor Tiago e Ana Amélia e a todos os participantes. E o doutor Marco Aurélio acaba de entrar aqui. Ó, a doutora Ana também achou, a doutora Ana Schauer Moraes achou que tá melhor o som. Que bom, que bom. Então, de fato, né, essa crise é uma crise sanitária sem precedentes, pelo menos pela escala global que ela tomou, né? Inclusive, eu estava recuperando os números mais atuais, só para a gente fazer um contexto, né, Sim. dessa questão. Dados de hoje, né, no mundo, 132 milhões de casos confirmados no mundo inteiro. E já temos 2 milhões e 900 mortes, quase. É muita coisa. Quase 3 milhões de pessoas já faleceram, né? E aqui no Brasil já são 333 mil mortes. 13 milhões de casos, 333 mil mortes. É uma estatística realmente muito, muito triste, né? É triste, é. Dolorosa, uma estatística dolorosa. E que justifica, de fato, nós tentarmos toda e qualquer medida que vise preservar vidas e a saúde das pessoas, né? Um dado positivo, pelo menos aqui no Brasil, é que nós já temos 21 milhões de doses de vacina aplicadas, né? E pelo que nós vemos dos nossos estudos aí, talvez essa seja a grande tábua de salvação, né? Sim. Contermos a crise, não só sanitária, mas também econômica, com essa possibilidade de reabertura gradual das atividades, né? E, de fato, nesse um ano que passou, né, nós fechamos um ano agora no mês passado, pelo menos aqui no Brasil, Sim. Aprendemos muito com essa experiência, né? Tem sido muito doloroso, porque todos nós conhecemos pessoas infectadas e certamente também conhecemos pessoas que vieram a falecer, né? Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para deixar uma homenagem à família, né? O desembargador Luiz Augusto Coelho Braga, que veio a falecer hoje de manhã, né? Vítima do eu não Covid. sabia. Deixa Meus familiares, sentimentos, muitos então, a amigos. toda a família, todos os amigos. Muito triste, muito triste. E é mais um aí que entra para essa triste estatística, né? E a gente deve se esforçar ao máximo para não tratar esses fatos como mera estatística, né? São pessoas, cada um tem a Sim. sua família, a sua história, e isso justifica, então, todos os esforços que a gente deve fazer enquanto sociedade, né? Para minimizar esses danos aí que temos sofrido. Para tentar parar um pouco, né? Tentar frear os efeitos do vírus. E realmente o que a gente enxerga é que nem mesmo na ciência existe consenso sobre a eficácia de medidas, né? Cada vez mais nós vemos estudos para um lado e para outro, falando não só de lockdown, né? Que é essa medida mais grave, que fecha tudo, e aí inclusive toques de recolher, fechamento de empresas, de atividades, de escolas, né? Sim. E aí são muitas opiniões, num sentido e em outro, e isso acirra muito os nossos ânimos quando vamos tratar desse assunto. Então, Exato. já adianto aqui que não é a nossa intenção tratar desses temas de medicina, sistemas sanitários, porque não é a nossa especialidade, né? Exato. Nós vamos tratar dos direitos e que sempre que um direito confronta o outro, deve haver uma medida, né? Uma mediação para que esses direitos possam conviver. Pelo menos é assim que eu compreendo. Então a gente vai tentar, né, nós aqui, e pedimos inclusive que o pessoal que quiser comentar traga suas reflexões. Sim, traga também as suas experiências, porque é bom a gente saber o que as pessoas estão vivendo, né?
realmente está funcionando, olha, eu acho que deu certo, para mim não funcionou. Porque a gente se assusta, né, doutor Tiago? Agora o senhor falou mesmo, faleceu um desembargador. O judiciário está todo fechado, a pessoa está trabalhando de casa. Não é que está parado, é diferente, não estou falando isso. Mas, né, não existe um atendimento presencial, não existem sessões presenciais. Então a gente se assusta, né? Quer dizer que ali foi feito todo um distanciamento, toda uma preservação, e de qualquer forma a pessoa ainda se contamina. Claro que existem vários, não existe como saber da onde, né? Mas a semana passada também houve um caso em Pelotas, faleceu um juiz e a esposa, em questão de 12 horas de diferença, foi bem assustador. Também, né, não estava trabalhando, assim, presencial e tudo. Então, acho que nós podemos até começar por aqui, né, doutor Tiago? Essa medida, será que está funcionando, não está funcionando? Não sei, são casos isolados, mas A já fica questão uma é que reflexão, né? a questão é que nem mesmo os médicos, né? A gente viu na semana passada, por exemplo, uma nota do Conselho Federal de Medicina estimulando a autonomia dos médicos, inclusive para receitar medicamentos no chamado aquele tratamento precoce, né? Sim, Que é muito sim. polêmico Também também. muito polêmico, E no exato. mesmo momento, não me lembro agora da ordem exata, mas uma associação de médicos, que é a AMB, né, Associação dos Médicos, Associação Médica Brasileira, soltou uma nota em sentido contrário, dizendo que não tem comprovação científica e entraram aí num conflito, né, essas duas Sim, instituições, que estamos falando de ciência, então nós deveríamos, né, buscar um consenso ou buscar soluções dentro do método científico, e nem isso nós temos. Então, quem não somos tem. nós aqui, advogados, para dizer que Sim, medida faz tem isso ou efeito ou faz não tem? aquilo, né? É. Né? A questão é o seguinte: muitas medidas podem ser tomadas, certo? Quais são os mecanismos que o nosso ordenamento jurídico prevê para a tomada dessas medidas e até que ponto algumas delas não podem ser consideradas inconstitucionais porque extrapolam, né, aquele, não só os procedimentos, né, a forma, mas também quanto ao seu mérito, né, porque restringem demais, acabam por limitar, né, quase que destruir alguns direitos, né? E aí nós temos visto muitos embates, muitos, inclusive, doutrinadores constitucionalistas de renome têm se manifestado, e a gente vê pelas manifestações que é um tema que não há consenso, né? Não, é Então, a muito nossa ideia aqui é difícil. trazer algumas posições e levantar algumas reflexões, né? Utilizando para isso o direito e também a filosofia, porque a filosofia ela nos ajuda a Eu acho que encontrar, nesse caso cabe até mais a filosofia, hein, doutor Tiago? talvez sim, né? Porque é um tema muito amplo. Exatamente. Então, nós temos, de fato, medidas sanitárias novas que nunca foram tentadas, né? E, de fato, conversando com algumas pessoas, elas realmente não se dão conta, por exemplo, dessas medidas de isolamento geral e restrito das pessoas que não estão infectadas, né? Sim, A gente tem visto aí medidas de quarentena ou isolamento que sempre na história foram utilizadas para pessoas ou infectadas, né, ou contaminadas por alguma doença, ou suspeitas de contaminação, porque essa é a medida sanitária, e isso é o que inclusive está previsto no Regulamento Sanitário Internacional da ONU de 2005. Lá conceitua, né, isolamento e quarentena sendo aplicáveis a pessoas doentes ou suspeitas porque entraram em contato com alguém que está com alguma doença. E nós temos visto essa aplicação dessas medidas de forma irrestrita, ampla, para todos, inclusive para quem não está infectado, tampouco com suspeita de infecção. sim. Então Sim, isso para é pessoas saudáveis, digamos exato, assim, né? isso é uma inovação, né? De fato, na história da medicina e do direito, né? Com imposição de medidas nesse sentido, nós nunca tivemos essa experiência, né? Pelo menos não Sim, que eu saiba. Se algum eu dos também se algum dos não nossos tenho esse conhecimento. Para mim é uma primeira vez. se alguém quiser colocar aí nos comentários, trazer outros exemplos aí para colocar alguma luz aí para nós, a gente agradece. Então é uma medida nova, né? Distanciamento social, uso de máscara, higienização dos ambientes, medição de temperatura,
restrição a horários de funcionamento, às vezes restrição e às vezes ampliação. Nós temos Sim. visto aí muitos países que, em vez de restringir horários, ampliam horários para que isso dilua o público e tenha menos possibilidade de aglomeração e de contágio. Então, são políticas diferentes, todas elas Exato. baseadas na ciência, né? Então, é incrível que isso realmente tenha acontecido. Decisões diametralmente opostas, umas de fechar, outras de ampliar. De abrir mais, né? Exato. Proibição de diversas atividades, mesmo que não sejam consideradas perigosas, porque elas seriam não essenciais. Sim, então, sim. aí temos um conceito de atividades não essenciais. É pelo simples fato de agregarem pessoas, eu acho que é isso, né? Me parece, isso que eu tô falando, não sei, não é um dado científico concreto, mas parece que são proibidas só por isso, porque né, haveria uma grande quantidade de pessoas juntas naquele ambiente ou naquela atividade. Olha só, a doutora Joana está colocando aqui. Porque como não tem como saber se está positivo ou assintomático, o direito coletivo prevalece ao individual. Tá? Eu acho que é isso mesmo, né? Tem que ser... É a maior narrativa que tem. Tem que prevalecer. Essa é a lógica, né? É isso que tem sustentado essas medidas. E, de fato, elas têm proliferado, falando de Brasil, mas não só no Brasil, né? Além, então, dessas medidas aí menos gravosas, nós temos essas mais gravosas aí, como nós já falamos de quarentena e isolamento e até toque de recolher. Sim. E essas medidas que muitos estados, principalmente municípios e alguns estados, têm adotado de restringir uma coisa mais horários. Local, né? Então, entre 22 horas e 5 da manhã, ninguém pode circular na rua. Que é algo realmente digno de estados de sítio e estados de defesa, né? Muito inusitado, é algo muito inusitado. Nós temos previsão constitucional para isso, mas a Constituição diz que se daria essa possibilidade em estados de defesa e estados de sítio, o que não é o caso. Sim. Né? Tomara que isso não aconteça. Ainda não chegamos lá, né? Tomara que não. E aí, dentro dessas estatísticas, para ilustrar, né, tem um site que fez um levantamento das novas normas que foram expedidas por estados e municípios e pela União, que tem como finalidade conter, né, a pandemia. Então, assim, o site leismunicipais.com.br diz lá, novos diplomas legais pelos municípios, nós tivemos, em relação ao coronavírus, 44.145 novos no Brasil. E pelos estados, 2.172. Novas leis em sentido amplo, né? Aí tem lei, decreto, regulamento, portaria, etc. No judiciário bastante coisa para assimilar, né, doutor, para estudar e para entrar na cabeça. No judiciário cabeça. também, né? Isso se reflete no aumento das ações. Então, pegando só o Supremo Tribunal Federal, se a gente pegar só as ações novas no Supremo, nós temos 7.963 processos que tratam disso. A maioria deles habeas corpus, né? Sim. E quase 10 mil decisões, a maioria delas decisões monocráticas, que tratam, de alguma forma, desse tema da pandemia. E, de fato, né, nós vemos decisões para todos os lados. É claro que todas elas, ou quase todas, a grande maioria delas, deve ser bem intencionadas, né? Não vamos presumir aqui que estariam de má fé. Exato, não vamos só para o lado do ruim, cada um tem o direito de pensar como quiser também, né? Pois é, mas aí a questão é o seguinte, são muitas restrições a direitos e garantias fundamentais, e isso é possível através de decreto, é possível através de liminar, até que ponto, como a Joana colocou aí, né, o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Bom, mas nós não temos direitos e garantias individuais na nossa Constituição, lá no artigo 5º. Então, essas reflexões, é nesse cenário que nos encontramos. Né? Então, longe de trazer respostas, eu gostaria de trazer algumas questões, algumas perguntas. Sim, tem que ser. Toque de recolher. É possível estabelecer toque de recolher? Por não decreto sei. municipal? Não sei. Né? E aí entramos, de fato, nos direitos fundamentais. Né? Claro que aqui a gente não vai fazer uma aula sobre direitos fundamentais e nem esgotar o tema, mas só para contextualizar. A nossa Constituição, então, prevê direitos e garantias fundamentais, é mais ou menos unânime, né, que entra na doutrina, na jurisprudência, que esse tema
ele é talvez o mais importante de uma Constituição, né, direitos e garantias fundamentais, ao lado da organização fundamental do Estado, que seria aquela repartição dos poderes, né, a tripartição clássica de executivo, legislativo e judiciário, né, e os direitos e garantias fundamentais, ao lado também da tributação e das finanças do Estado, seriam os 3 temas tipicamente constitucionais. Tá? Então, de fato, o Supremo Tribunal Federal é que deve tratar dessas questões e, por isso, vamos trazer aqui algumas decisões do Supremo, que elas têm sido proferidas, né, nos últimos dias e horas. Né? Tem decisões de ontem que nós vamos ilustrar um pouquinho aqui. E tem uma decisão que está prestes a sair, que é de uma ação que o nosso governo do Estado aqui entrou para tentar liberar as aulas. As aulas, sim. Nas escolinhas. É verdade. Né, aqui no Fundamental. Ainda, até onde eu vi, hoje de tarde, não havia decisão. Eu não soube nada também. Acho que não saiu nada. Então, esses direitos fundamentais, eles estão lá no artigo 5º, né? Que Perfeito. Eu vou pedir só uma partezinho para registrar a presença do Dr. Rafael Canterge, que está aqui nos prestigiando, Dr. Alfredo Engler, também está nos prestigiando, o Dr. Marco Aurélio, como eu já falei, e a doutora Sulamita. E aí, passo a palavra para ti. Um abraço a todos. Né? Uma honra poder falar não só com esses grandes nomes aí, mas com toda a nossa qualificada audiência aí do IARDS, né? Então, nós temos esses direitos e garantias fundamentais e também outros direitos, como sociais, direitos políticos, que a doutrina costuma classificar como primeira geração, segunda geração, terceira geração, ou dimensões, né? Não falo mais em direções, falo em gerações, mas falam de dimensões. Porém, todos eles são muito importantes, né? Senão não seriam direitos e garantias fundamentais, certo? Exato. Então, de fato, né? E qual é a intenção do Constituinte ao colocar esses direitos na nossa Constituição? É limitar o poder do Estado. Né? É dar algumas garantias ao indivíduo para que o indivíduo possa dizer assim, olha, mesmo que você ache que isso é bom para toda a coletividade, existem limites. Né? O poder do Estado, em nome da coletividade, ele não é ilimitado. Ele tem limites. E esses limites estão lá, então, na nossa Constituição Federal, e também nos tratados internacionais que tratem sobre direitos humanos, né, que o Brasil seja signatário. Né? E esses direitos e garantias fundamentais, eles estão alinhados com os fundamentos da República, que estão lá no artigos 1º a 4º, né, fundamentos e objetivos da nossa República Federativa do Brasil. E é importante, assim, destacar alguns, né? A gente fala da cidadania, da dignidade humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, construção de uma sociedade livre, aí vem a liberdade, né, justa e fraterna. Sim. Desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, né, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, ou seja, também da coletividade. Né? Então, isso mostra que... Por que isso? Porque nós temos visto uma grande dicotomia, né, entre economia e saúde, como se ambas fossem excludentes. Sim. E de fato, a nossa Constituição coloca esses valores no mesmo nível, né? E não de forma antagônica, e sim de forma complementar e integrada. Então, o nosso grande desafio dos gestores, né, dos sim, de governantes, quem está no governo. E nós também, como sociedade, achar uma forma de conciliar esses valores e não de excluir um, né? E valorizar apenas um em detrimento dos demais. Então, de fato, não de aumentar o conflito, pelo menos. A gente tem que buscar, né, diminuir, de todas as formas, um conflito. Exato, né? E a nossa Constituição ela está alinhada, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, de 1948, que fala da dignidade humana, fala da saúde como algo complexo, que não se restringe à saúde física, né, ou do corpo, deve abranger também a saúde psicológica e espiritual. E aí, no conceito de saúde, muitos elementos também fazem parte, né, como uma boa alimentação, práticas esportivas e de lazer, né? E de fato, essas medidas, inegavelmente, elas restringem muito, né, todas essas
complexidades, todos esses elementos que, de alguma forma, integram também a saúde e a dignidade humana, né? Então, digo isso apenas para ilustrar como é uma falácia colocar esses valores como sendo excludentes e antagônicos, né? Economia Sim. versus saúde. Não. Precisamos, de fato, cuidar de tudo, né? E não significa, portanto, que contestar eventualmente um toque de recolher ou uma medida de lockdown, isso seja anti-saúde. Isso é um argumento muito emocional, né? Para não dizer Sim. irracional. E é talvez por isso que as pessoas, quando vão tratar desses temas, ingressem nessa seara das rupturas de relação, né? Nessa perda da racionalidade, né? E isso, como já falamos, né? Isso, quando a gente vai estudar, por exemplo, a Idade Média, era muito visível um fanatismo religioso, né? Hoje em dia a gente vê que esse fanatismo transborda a religião, chega na política e agora a gente vê isso, inclusive, na ciência, né? Sim. E, de fato, nossas reflexões elas precisam limpar isso, né? E trazer luz para esses temas, né? Então, a nossa ideia é essa, longe de, como já falei, né, querer dizer quem está certo ou quem está errado, mas precisamos ter uma liberdade de refletir, de pensar e de trocar ideias, né? A liberdade de pensamento, que também é um direito e uma garantia constitucional. Essa aí é a principal. Então, e mais, né? No caso do Brasil, essas garantias elas são cláusulas pétreas, né? Ou seja, não podem ser sequer deliberadas propostas tendentes a abolir esses direitos e garantias fundamentais. Não podem ser objeto sequer de deliberação via emenda constitucional, por exemplo, né? Então, de fato, precisamos encontrar uma forma de conciliar todos esses direitos e garantias sem suprimir alguns para, como uma finalidade de valorizar outros que seriam mais importantes ou menos importantes, né? Todos eles são importantes. Como já falamos, né, existem sim possibilidades de restringir de forma mais severa esses direitos e garantias. Nenhum direito é ilimitado, nenhuma garantia é absoluta, né? Então, todas elas terminam quando começa outros direitos e outras garantias de outras pessoas, é fato, né? Porém, para restringir de forma mais grave, como nós temos visto em alguns decretos e até em algumas decisões liminares, a nossa Constituição prevê alguns mecanismos, né? Como já mencionamos, o estado de defesa, no artigo 136, né, fala que é possível restringir o direito de reunião. Então, a chamada aglomeração. Sim, que agora virou aglomeração. Então, no estado de defesa é possível. No estado de sítio, além disso, podem ser restringidas, por exemplo, a permanência em determinadas localidades, que é a questão de toques Sim, de recolher, isolamento, das praias também. fechamento de alguns locais, né? E aí vem a reflexão. Bom, mas se nós não estamos em estado de defesa e estado de sítio, podemos mesmo assim Pois restringir? Como se faz as restrições, sim. E se podemos restringir mediante decreto de prefeitos, né? Então, é uma reflexão. O que a Lei Geral da Pandemia, que foi aprovada em fevereiro do ano passado, né? A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que já teve algumas alterações, ela prevê lá... Mas ela segue válida, né, doutor? Não, sim, ela não... essa é uma lei federal, né? Na verdade, com características até de lei nacional, porque ela vale para não só para o âmbito federal, mas também para estados e municípios, porque trata justamente dessa repartição das competências, né? Sim. O que cada ente pode, dentro da sua competência, fazer. E existem, então, essas medidas de isolamento, de quarentena, restrição de circulação, porém a lei fala o seguinte: restrição excepcional e temporária por rodovias, portos, aeroportos de, primeiro, entrada e saída do país, e segundo, locomoção interestadual e intermunicipal.
A lei não autoriza restrição à locomoção dentro das cidades. Sim. E nós temos visto em muitas cidades barreiras policiais, né, em que os agentes ou de guarda municipal ou de segurança barram as pessoas. Né? Sim, chamam barreiras sanitárias, né? Barreiras sanitárias. Você não pode sair do seu bairro. Sim. Onde você está indo, o que você vai fazer. Né? Ainda que a intenção seja boa, e talvez seja uma medida necessária, não estamos aqui entrando no mérito ou no demérito de uma medida como essa. Sim. Mas a lei, bom, já vimos que a Constituição não permite isso. A lei da pandemia, também eu, não. pelo menos não encontrei nada que autorize barrar fluxo de pessoas dentro das cidades. Porque fora da cidade se justifica para não espalhar, né, sim, para não circular, né, o vírus. Mas dentro da cidade a lei não fala nada. Né? E mais, como eu já mencionei, essa própria lei conceitua isolamento e quarentena nos mesmos termos do Regulamento Sanitário Internacional da ONU, né, que o Brasil aprovou e já internalizou no ano de 2009. Né? Esse regulamento é de 2005. Então, lá tem um conceito de isolamento, diz a lei. Isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas. Doutor Marcos está lhe mandando um grande abraço. Quer dizer, que é um grande amigo, um abração. Obrigado, Marcos. Então, isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas de outros. Sim. Que nós mencionávamos, né? E a quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Pois é. Então, existe uma vinculação com ou uma contaminação ou com alguma suspeita de contaminação. E o que nós temos visto são a adoção dessas medidas de forma irrestrita. Geral, exato. Para quem não está contaminado e nem suspeito. Então, se eu chegar com um teste negativo, ou talvez até com 2 doses da vacina, como agora já estamos com caso de vacinação. Sim, já tem, né? Já várias pessoas que estão com as 2 doses. Isso não me garante. Não. Né? Então, eu preciso entrar com uma medida de habeas corpus, como fez esse advogado que tu mencionaste, né, lá no interior de Minas Gerais, se eu não me engano, para ter livre acesso à sua cidade. E aí eu vou te fazer a pergunta que fica na minha cabeça. Tá, tudo bem, a pessoa tem direito, eu entendo que ela tem esse direito. Mas e aí? Ela não está sendo egoísta com todo mundo, todo o resto que está tentando cumprir aquilo ali? Não sei, eu fico pensando. Aí eu entro na filosofia. É uma excelente reflexão, né? Assim como ele tem o direito, eu entendo que ele tem, mas os outros todos são cidadãos, também tem, né? Então, exatamente. Por que não entra como uma coisa que seja para a coletividade? Ah, não sei, doutor Thiago, eu tô rebelde demais, eu acho. Mas, de fato, né? A gente fica pensando isso. Exatamente, né? Não tenho respostas para isso, mas eu sei que o Supremo já tem decidido várias questões que estão sendo submetidas, né? E o Supremo, até o momento, tem referendado essas medidas, claro que sem entrar muito nesse mérito do que nós estamos falando aqui, se pode por decreto municipal, até que ponto vai a competência do prefeito. Ninguém está analisando muito isso aí, né? Para não dar mais confusão, eu acho. Eu não encontrei, pelo menos, né? O que existe, sim, é uma decisão de abril do ano passado, né? É a ação direta de inconstitucionalidade 6.341 do Distrito Federal, em que o plenário do Supremo decidiu que estados e municípios têm, sim, competência para adotar essas medidas restritivas. Sim, que aqui vale até agora também, que é nisso, né, que todo mundo se baseia. Todo mundo, que eu digo, os estados, municípios. Exato. Então, existe essa decisão do Supremo dizendo, olha, estados têm interesse regional e municípios têm interesse local para adotar medidas mais gravosas do que aquelas já adotadas pela União. Sim. Então, eles podem restringir mais os direitos e garantias fundamentais. Conforme a necessidade. E conforme a necessidade, né? Está autorizado pelo Supremo. Né? Mas aí a questão é o seguinte, direito de locomoção, direito de reunião. Agora nós vimos uma discussão na Páscoa, né, sobre o direito de culto, né, direito de... Pois de fazer liberdade religiosa. Nós vimos uma decisão no sábado, uma liminar que foi decidida por um dos ministros do Supremo, o ministro Nunes Marques. Dizendo que podia.
considerando inconstitucionais a proibição geral de cultos, né? Ele deferiu essa liminar para dizer que podem sim, desde que tomadas as medidas de distanciamento, 25% da lotação, máscara, etc, etc, etc. Então ele deu essa liminar e permitiu os cultos. Já ontem, segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, em outra ação, teve um entendimento diametralmente oposto, dizendo que Que as não, né? Que não restrições pode. as restrições podem e mais, são necessárias porque os leitos de UTI estão lotados. Então esse foi o argumento, né, utilizado para dizer que não é inconstitucional um decreto estadual, no caso era um decreto de São Paulo, que proibia cultos. Então, enxergamos mesmo no próprio Supremo. Sim, divergência. Existem divergências de pensamento. Nós estávamos falando. Opa, caiu a. Agora ficou sem som. Deu, voltou. Quero aqui, voltou. Tá. Deu? Deu, sim, estou te ouvindo. Nós vimos também que o estado do Rio Grande do Sul, aqui, né, falando da nossa realidade, nós na bandeira preta, as escolas deviam ser fechadas, inclusive a das crianças, né? Sim, para todos os alunos, né, de qualquer idade. Ok. E o que aconteceu? Isso no ano passado foi assim. Esse ano, agora com bandeira preta, o próprio governador mudou de ideia em relação às aulas presenciais para crianças, né? Com base em novos estudos, menos possibilidade de contágio, nenhum contágio grave, né? Sim, até os prejuízos, né, para a educação, para as próprias crianças. Direito da educação, que é fundamental, um direito fundamental, né? Determinou então a liberação das atividades e aí uma liminar do Sindicato dos Professores barrou o retorno às aulas. Então nós temos o seguinte cenário: o governo do estado ontem entrou com uma ação, a ação de descumprimento de preceito fundamental número 820 do Rio Grande do Sul, pedindo uma liminar para que o STF revogue as decisões do TJ e da primeira instância que proíbem o retorno às aulas. Ou seja, o próprio governo do estado mudou de ideia, mas não conseguiu aplicar não conseguiu reverter. Ele mudou de ideia, mas ele não conseguiu reverter. Sim. Então esse é o estado, né, das coisas. E nós tivemos em vários estados do país recomendações de órgãos técnicos, já falamos do Conselho Federal de Medicina, Ministério Público dos Estados, Defensoria Pública dos Estados têm se manifestado pela inconstitucionalidade, por exemplo, do toque de recolher, né? Então é o tema que está sendo tratado e é realmente muito polêmico. Então a questão principal que eu vejo é essa, né? Toda e qualquer medida sanitária se justifica em nome da saúde? Essa restrição mais gravosa a direitos fundamentais pode ser feita e através de decretos e liminares? Essa é a grande reflexão. Não sei o que o pessoal está colocando aí no. Olha, não está ninguém se manifestando muito. Ninguém quer estar querendo se posicionar. Nem a doutora Jana não se manifestou mais, que tinha se manifestado lá no início. Olha, é um tema difícil. É um tema complicado, porque também, se eu sou um gestor, vamos pensar assim, sou um gestor, começa todo mundo, né, cair doente, eu acho que dá um desespero também, né? E a gente às vezes tenta medidas que são às vezes até ilegais, mas na tentativa de conter ou de melhorar uma situação. E às vezes piora a situação, porque ajuda de um lado e piora do outro. É muito difícil. É uma situação muito difícil. Todo mundo com muitas dúvidas. É o que eu vejo, assim, que eu enxergo da sociedade. Todo mundo com dúvidas e com medo. E ninguém sabe para onde correr. Acho que se pudesse, a gente sair correndo, fugir do planeta Terra, né? Então, o Thiago ia assim para qualquer outro lugar que não tivesse Covid. De fato, a situação é muito difícil. É muito difícil. E não dá para julgar, né, quem toma medidas para um lado ou para outro. Mas trazendo de novo, né, só para pegando essa questão jurídica, né? Sim, e eu quero só dizer assim, tá, não acharem que eu também sou, mas o teu negócio está fechado, é desesperador, né?
é absolutamente desesperador. Aí que eu queria entrar, né? Porque, Não por depende exemplo, de ti, tu precisa, né? Tem a tua vida, precisa pagar as contas, sei lá, sobreviver, comer. e É o que que isso tem a muito ver com a difícil. saúde, né? O que que isso tem a ver com a saúde? A Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre a saúde, a lei do SUS, né? Ela tem um conceito de saúde lá no artigo 3º que é bem interessante, né? Fala o seguinte: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, ou seja, não há Fala na dicotomia, economia, não há sim. dicotomia com a economia, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, os seguintes. Então, são determinantes e condicionantes da saúde, segundo a lei do SUS, o seguinte: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física. Nós vemos aí fechamentos de parques, né? Sim, de Atividade física ao parques, ar livre tudo. não pode. O transporte, o lazer, Que também sofreu restrições do transporte, né? Público, muitas. e o lazer, né? É. Também faz Bom, parte, que isso é sofreu determinante para a todas as saúde. restrições. O lazer foi o pior de tudo. E a Declaração Universal de Direitos Humanos também é na mesma linha. Então, o artigo 25 da Declaração diz a mesma coisa, né? A bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, né? E aí a gente, de novo, né? Faz sentido essa dicotomia. Eu queria só trazer um pouquinho de filosofia aí para rapidamente, né? Até para não cansar demais nossa seleta audiência aí, porque já estamos um pouco adiantados aí no tempo. Mas ainda temos, faltam 20 minutinhos mais ou menos. Ah, que bom. Né? Por exemplo, qual é a função principal do Estado? Muitos filósofos se debruçaram sobre esse tema. Né? Platão vai nos dizer que a principal função do Estado é a justiça. Né? Certo. Fazer a coisa certa. Então tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui. Né? Aristóteles vai nos trazer um conceito de boa vida, né? Possibilitar que as pessoas tenham uma boa vida. E a boa vida vai aí abranger também a questão espiritual e psicológica, não Olha apenas aqui, doutor física. Marco Aurélio está colocando aqui, ó. Quarta-feira o STF vai examinar a abertura dos templos. 2 pontos em litígio: a liberdade religiosa e o inciso 6º do artigo 5º da Constituição. Perfeito. É Vamos isso aí. aguardar. É isso aí. São essas duas medidas liminares antagônicas que vão ser analisadas no plenário amanhã do Supremo. Exatamente. Obrigado aí, meu mestre, um grande mestre, colega, né? Grande honra ser colega de Do alguém doutor dessa Marco envergadura Aurélio é como, uma honra, como o com Marco Aurélio. certeza. O Cícero vai nos dizer que o Estado serve para segurança e estabilidade. Né? É a principal Certo. função. E o Kant vai nos falar que, e o Kant é o grande inspirador, né, da Declaração Universal da ONU de 1948, é considerado, né, um dos grandes inspiradores, vai dizer que o principal que o Estado deve garantir para as pessoas é a liberdade. Porque sem Pois é. liberdade não há dignidade humana. E aí ele vai dizer que o ser humano não tem preço, tem dignidade. Né? Talvez as frases mais conhecidas aí do Kant. E se todos esses fatores, né, fazem parte da saúde, né, já falamos aí, inclusive bem-estar, práticas espirituais, práticas de lazer, né, que nos deixam bem Sim, de exercício psicologicamente. físico, sim. E são costumes, hábitos cultivados há muitos anos, sei lá, ao longo de uma vida, né? A gente se educou, se criou assim, e aí tem que mudar também hábitos, costumes de uma hora para outra. Exato. Acho que vai mais além, vai Ó, a além doutora de Gisele fala só aí da questão direito. da Ó, ponderação, né? Colisão colisão de de direitos direitos fundamentais, etc. fundamentais, Exatamente, exatamente. É Robert disso que se trata. Alexie apresenta o método. Ó. Porque Exato. até a doutora Gisele já fez uma live, a gente fez o ano passado, que era, na verdade, a gente abordou mais a questão que era quando eles queriam fazer, que acabou, acho que nem ocorrendo. Lembra, doutor Tiago, quando eles queriam fazer a localização das pessoas pelo celular para saber se tu estavas em casa, se tu tinha saído? E isso, claro, eu Então, acho que é essa uma foi uma das violação, decisões né? do Supremo, né? O Supremo negou a Negou, possibilidade, porque né? isso violava o direito à privacidade. A Aí mais uma, privacidade, claro. né?
Mas quanto à questão de liberdade de ir e vir, de locomoção, não tem sido essa O o entendimento até posicionamento, agora. né? É. Então, muito interessante, né? E é isso. E A ideia é trazer essas reflexões. eu vou trazer outra reflexão. Liberdade e vida, né? O que vale mais, será? Será que se eu botar minha liberdade, tô falando eu, nem vamos falar, né, na coletividade. Se eu colocar a minha liberdade acima da minha vida, eu vou permanecer viva? Boas questões, né? Outra questão muito interessante, né? Estamos falando do direito à saúde. Mas Sim. existe um dever à saúde? Pois é. Eu acho que existe, doutor. Então deixa eu dar um exemplo. Dá um exemplo. Me desculpa, o McDonald's não é patrocinador de Ares, né? Podemos falar mal do McDonald's. Então, se eu quiser almoçar e McDonald's é outro que é sempre polêmico também, né? Se eu quiser almoçar e jantar todos os dias da minha vida no McDonald's, não Sim. praticar nenhum exercício físico e permanecer somente em casa, né? Fazer o fique em casa nesse sentido. Eu estou violando alguma norma jurídica? Tá usando a tua liberdade, né? Mas posso ter um câncer e isso vai ocupar leitos do SUS, né? Com certeza. Bom, mas então quer dizer que se eu fizer isso eu não tenho direito a leitos do SUS? Mas não existe uma universalidade? Sim. Né? Não é um sistema único de saúde? Então, claro Será que cada caso é um caso, tem né? culpa de ficar doente, né? Mas na medida que o Estado, porque, vamos lá, né? Estamos falando de restrições a direitos fundamentais. Então, fazer um toque de recolher. Eu estou impedindo todas as pessoas de caminhar na rua em determinado horário. Sim. É isso, né? Por decreto. Ok, digamos que isso pode. Agora, se eu não fizer se eu não impedir, apenas recomendar e orientar as pessoas e deixar ao critério das pessoas saírem nesses horários com distanciamento, com máscara, etc. Será que isso coloca em risco a minha saúde e a saúde dos outros? É uma pergunta também. É uma pergunta, com certeza. E o fato de eu não limitar direitos não significa que eu estou incentivando práticas contrárias, né? Isso, de novo, é a velha dicotomia. Sim. Né? É uma ilusão. Isso são dois extremos. A gente não precisa trabalhar nos extremos. Não precisa. E sim, se a pessoa exerce de novo a liberdade e dá um problema, será que também não vai colocar a culpa? Não, mas me deixaram sair, eu podia sair, não fiz nada errado. É muito difícil. Muito difícil. São temas interessantíssimos aí que dariam e darão, né? Dá para ficar muitas discutindo outras lives 10 anos, né? A doutora Gélia está perguntando, na opinião do doutor Tiago, existe um direito DF absoluto, direito fundamental absoluto? Fundamental, me faltou a palavra. Não existe. O próprio direito à vida é excepcionado pela Constituição, né? A Constituição traz lá exceções ao direito à vida, por exemplo, que talvez seja o mais Sim, que eu acho que é sagrado de todos. O maior de todos, né? Isso. Boa noite, a doutora Delma, que está entrando agora. Tudo bem, doutora? Mas, claro, também a doutrina e a jurisprudência tem esse posicionamento também, majoritariamente, né? Sim. Se não unânime, não conheço alguém que diga que há direitos absolutos, pelo menos atualmente. Mas, de fato, como restringir esses direitos, né? Se é possível e de que forma? De novo, decretos qual municipais. A forma correta da restrição desses direitos, né? Eu acho que é a pergunta também difícil de responder. Difícil de responder. Porque tá tudo muito... eu acho tudo assim, a gente tá pisando em ovos, não sabe bem, né? Tudo muito difícil mesmo. Eu tô muito assim, que às vezes eu penso, não sei mais o que pensar. Fico muito, muito triste, muito assim, não é triste a palavra, acho que é perdida mesmo, sabe, doutor Tiago? Perdida mesmo. Porque às vezes tu tá pendendo para um lado. Tem dias que eu só quero a liberdade, né? Azar da vida. Não quero nem saber. Tem outros que eu tô assim, recolhida em casa, podem fazer todos os toques de recolher, tudo que quiserem, que eu não vou sair daqui. Não sei, é difícil, né? Tem pessoas que não podem. Graças a Deus, exato, eu tenho esse privilégio até, né? Posso escolher ficar em casa. Tive um pouco, né? Fui um pouco obrigada também, mas não morri de fome ainda, tá?
Mas eu acho assim, para quem trabalha com comércio, muito difícil. Muito. É desesperadora a situação. Deve ser Muito. difícil, né? Ouvir que a tua atividade não é essencial, né? É. Sim, não é essencial para quem, mas para mim é, né? Não é É complicado. essencial. Mais um bom tema aí para uma live. Quais são as Exato. O atividades que é uma essenciais? atividade essencial, é. Né? É porque isso, para quem? Tá, claro que existe umas bem óbvias, tipo a saúde, né? Mas a justiça é essencial. Mas foi fechada, né? Lá no início da pandemia foi tudo fechado. É, E agora de novo, né, doutor Tiago? No início do ano fecharam tudo de novo, pelo menos aqui continua no Rio Grande do fechado. Sul. É. Eu acho que até tá funcionando, né? Não sei, eu tenho essa impressão, mas fechado o acesso, não tá fechado. É, Não os sei, eu nunca processos mais fui a físicos, lugar nenhum. Eu fui processos ao físicos fórum estão esse verão parados, só. né? Mas os eletrônicos Seguem parados, continuam. né? É, eu vi uma pesquisa que no ano passado saiu uma pesquisa de produtividade dos tribunais, né? Que em média caiu 40% a produtividade dos tribunais, em razão das restrições e dos Sim, das fechamentos. restrições, claro. Então, o que já não era muito rápido para Não nós era somos muito rápido, advogados exato. e para os jurisdicionados também que sabem bem, né? Já ficou ainda mais lento. Então, É. são grandes desafios que nós temos, né? E de fato precisamos refletir muito, porque simplesmente agir como manada ou como de forma mecânica, né? Sem nenhuma consciência, eu acredito que vai nos afastar das soluções em vez de nos aproximar. Sim, eu volto a repetir aquilo. Então, aquele salvo-conduto que um advogado fez para ele só, será que ele não teria que ter pensado também um pouquinho nos outros? Todo mundo queria sair de casa. É, É difícil, né? É difícil. Eu nem critico nada. Claro que eu também gostaria de sair e caminhar na praia, óbvio. Mas só eu e o resto. Então, sempre fico na minha cabeça essa palavra egoísmo. Acho que é uma palavra que também a gente pode trazer assim para sem discussão, dúvida. porque, né, é difícil a empatia que todo mundo fala, mas eu acho que o egoísmo é pior. Tá todo mundo no momento puxando só para si os direitos ou as liberdades e as responsabilidades não. Ninguém quer. É, não tá fácil. É, é Então tá, isso doutora aí Ana que Amélia, que eu sigo refletindo. eu acredito que fomos longe até no tema, né? Quero Sim, saber se tem alguma pergunta acho aí. que eu falei muito, falei até demais. Deixa eu ver. A Solange, a doutora Solange coloca aqui, ó, que o problema cultural também pesa. Sim, é Claro, isso aí. A cultura, hábitos, culturas, né? Tudo. sem dúvida. A bateria já tá até fraca do celular, foi isso A que deu minha agora. também aqui. Vou ter que Deixa eu catar só um falar carregador. antes da gente terminar. Ó, temos 617 inscritos no canal do YouTube, 2.712 no Instagram, 538 seguidores no Twitter e 3.239 no Facebook. A nossa live de quinta-feira vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui certinho para falar para vocês. Vai ser com o desembargador Thompson Flores, que foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e atualmente ele está no pleno do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Então ele vai falar sobre direito eleitoral na quinta-feira, às 20 horas, só que ele não vai falar aqui pelo Instagram. Ele vai falar na plataforma Zoom. E o link vai ser divulgado a partir de amanhã em todas as redes sociais do IARGS. Tá? Então, quem quiser assistir a live do Dr. Thompson Flores, na próxima quinta-feira, às 20 horas, vai ser na plataforma Zoom. Mas o acesso é liberado para quem quiser ingressar, tá certo? É gratuita também, não é uma live paga, é gratuita. Só que ela vai ocorrer através da plataforma Zoom. O link vai ser distribuído a partir de amanhã, tá certo? O tema da live será a Justiça Eleitoral no Brasil com o desembargador federal Thompson Flores. Aguardamos todos na próxima quinta. Agradeço aqui ao Dr. Tiago Geller First, que sempre nos impulsiona, nos ajuda. Hoje fizemos uma reflexão, no meu entendimento, bem difícil, mas muito boa, e tomara que tenha sido proveitosa para quem nos assistiu, faça pensar mais um pouquinho, né? O que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar a situação. Deixo a palavra contigo.
É isso aí, eu agradeço a presença de todos, a participação aí no chat também. Deixo um forte abraço e uma mensagem de ânimo, né? De esperança, de buscar soluções, de refletir, né? Cada crise é um momento também de grandes oportunidades, de grandes transformações. Então, que a gente aproveite esse momento para gerar as mudanças que nós queremos ver no mundo, né? Começando por Perfeito. nós mesmos, né? Isso mesmo. Que a Então, um gente se abraço a torne todos. pessoas melhores, né? Com essa experiência ruim que estamos vivendo, traga alguma coisa proveitosa. É isso aí. Olha, doutor Marco Aurélio está colocando aqui, ó. Parabéns, foste melhor que a encomenda. Ah, Muito Timé. obrigado, grande mestre. Muito Um abraço a obrigada. todos. Uma boa noite a todos. Vou desligar porque agora a gente desliga a live toda. Eu não consigo te tirar mais e dar tchauzinho. Tá certo? Boa Tá legal. noite. Amanhã essa live já tá no YouTube do Yargues. Tchau, tchau.